Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live super especial no Nefi. Hoje ele que é doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Pernambuco, ele que também é professor da Faculdade Internacional Cidade Viva e do Seminário Bethel Brasileiro, e hoje nós vamos conversar com ele sobre dois livros que ele está lançando. Um é o Kuyper para Todos e outro é A Ordem Política em Hermann Doiber. Então, nós convidamos o Anderson para estar conosco aqui, vai ser super legal. Na verdade, nós tentamos fazer essa live por um perfil, mas não deu certo, acabamos vindo para o meu perfil pessoal aqui para nós fazermos essa live. Já mandei o convite para o Anderson, vamos ver se agora dará certo. Vamos ver aqui. Qualquer coisa, o Anderson vai falando comigo no... Deixa eu ver aqui. Vou tentar convidar novamente. Isso, vamos ver se vai dar certo agora. Agora sim! Agora sim! Você tá me vendo? Me ouve? Tô te vendo, tô te ouvindo. Você me vê e me ouve? Eu te ouço, mas não te vejo. Mas tem jeito. Vamos assim mesmo, que senão a gente não vai fazer nunca. Ai, meu Deus do céu. Anderson, meu querido, desde já, muito obrigado por mais uma vez estar conosco, muito obrigado por podermos aprender com você mais uma vez. O Anderson, na verdade, o Anderson já é de casa, né? O Anderson já participou de conferência online do Nefi, o Anderson já esteve no Instagram do Nefi também, em duas lives que fizemos. Então, o Anderson já é de casa, muitos de vocês já conhecem. Anderson, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado e boa noite e seja bem-vindo mais uma vez ao Nefi. Boa noite, você tá me ouvindo direitinho, não é? Perfeitamente. Pronto, você vai me avisando qualquer coisa. Se você... Eu ia te pedir só para você colocar nos stories, me marcando, que a live está acontecendo no teu perfil. Porque aí eu compartilhava se alguém... sim. Não, perfeito. Inclusive no grupo de WhatsApp do Nefi, eu já falei que tá sendo pelo meu pessoal. Não, faz o seguinte, deixa assim mesmo pra gente, porque teria que sair e tal, aí vai dar problema de novo. É melhor a gente deixar assim, a gente faz a live dessa forma, depois a gente publica, né? Beleza. Coloca um link para que quem não assistiu tiver interesse, né, possa assistir depois. Exato. Perfeito, mano. Realmente, pessoal, muito contratempo hoje. Nossa, nem me fala. Pessoal, nós vamos ter esse bate-papo com o Anderson, conversando sobre Kuyper, Doiber. O Anderson lançou dois livros recentemente, né? O Kuyper para Todos e A Ordem Política em Hermann Doiber. Então nós vamos ter esse bate-papo e logo depois nós vamos separar um tempo para perguntas, tá bom? Então se você tem alguma pergunta para fazer, deixa a sua pergunta aqui nesse balãozinho que tem uma interrogação dentro, tá bom? Então nós vamos ter esse bate-papo, mas coloque a sua pergunta aqui, a participação de vocês é muito importante. Compartilhem essa live nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. O neocalvinismo, de fato, ele contribui muito para a cosmovisão cristã, a partir das suas reflexões. Então, nós vamos conversar um pouco com o Anderson sobre esse assunto. E, como o Anderson já é de casa, eu já quero perguntar para o Anderson o seguinte. Anderson, quem foi Abraham Kuyper e quem foi o Hermann Doiber? Porque algumas pessoas aqui do Nefi conhecem o Kuyper, conhecem o Doiber, mas pode ser que algumas pessoas que estão assistindo a nossa live talvez não conheçam esses nomes, talvez não conheçam ou não sabem a respeito do neocalvinismo. Então, quem foram esses homens?
Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com o pessoal do Nefi. O Lincoln, né, é um amigo, né, sempre gentil, e sempre atende assim as nossas conversas, né? A gente troca umas figurinhas pelo WhatsApp e hoje a gente está podendo trocar umas figurinhas por aqui. Isso é muito bom. Bom, sobre o Kuiper e o Doiver. De forma breve e resumida, lembrando que os dois livros são esses aqui. Eu vou mostrar aqui a capa para vocês. Esse é o livro Kuiper para Todos. Vocês conseguem ver? Conseguem ver, Lincoln? Perfeitamente, mano. Pronto. Esse é o Kuiper para Todos e esse é o Ordem Política em Hermann Doiver. Bom, o livro Kuiper para Todos é uma introdução ao pensamento de Kuiper, né? E Kuiper foi uma figura proeminente na fé cristã nos Países Baixos, né? Que comumente no Brasil nós conhecemos como Holanda, que é só uma parte, né, dos Países Baixos. Então, nos Países Baixos, o Kuiper exerceu uma influência muito grande no que diz respeito a vários ramos do conhecimento e das esferas sociais. Ele nasceu em 1837, então o movimento neocalvinista não foi idealizado ou iniciado por ele, mas ele é o maior nome, ele que deu uma forma ampla, né, do neocalvinismo. Então teve a influência do Prinster, que foi um importante pensador na época, que tentou revisar a influência calvinista dentro do contexto holandês ou dos Países Baixos, e o Kuiper ele deu um formato mais amplo e desenvolveu alguns pressupostos do calvinismo e aplicou aos vários ramos do conhecimento. Então ele deu uma contribuição muito grande. Então, o contexto de Kuiper é segunda metade do século XIX em diante. Kuiper, jovem, ele vai à universidade, se afasta da igreja, se afasta da fé cristã, é influenciado pelo pensamento liberal na universidade, e depois, quando é nomeado pastor, se torna pastor, ele demonstra no púlpito e na igreja que ele não era convertido de fato. E aí os irmãos começam a orar pela conversão do pastor, do seu pastor Kuiper, e aí Deus opera várias situações até que ele se converte. E quando o Kuiper se converte de verdade e passa a querer converter todas as áreas do conhecimento ao senhorio de Cristo. Então, se nós pudéssemos, de forma breve, dizer o que é o pensamento de Kuiper, é um pensamento motivado pela soberania de Deus em cada ramo de conhecimento, cada esfera da sociedade. Inclusive, a sua frase mais famosa expressa isso, né? Não há um sentimento quadrado sobre a existência humana sobre qual Cristo, que é Senhor, não diga é meu. Então, esse é o mote, né? O elemento central do pensamento do Kuiper. E vocês vão encontrar detalhes, né, datas e tudo mais no livro Kuiper para Todos, que está disponível na Amazon e também na editora Vida Editorial. Vocês encontram por lá também. Agora vamos falar um pouco sobre o livro do Doiver, né, falar sobre a vida do Doiver, né, o seu pensamento. O Doiver, ele foi muito influenciado pela obra do Kuiper. Kuiper morre em 1920, enquanto que Doiver nasceu em 1894. O pai de Doiver era um kuiperiano, né, um seguidor de Kuiper, e, além de ser muito influenciado pelo Kuiper, acabou, né, ensinando isso, ou passando esse legado para os seus filhos, sua família. O Doiver, então, tem toda uma formação, em certa medida, ligada à obra do Kuiper. Kuiper, ele abriu a universidade de Amsterdã, Universidade Livre de Amsterdã, quando se tornou político. Ele depois deixou o pastorado, né, se tornou político. E Kuiper também atuou em vários ramos do conhecimento, inclusive o jornalismo. Isso tudo influenciou o Doiver. E o Doiver, no seu percurso intelectual, ele acabou tendo contato, sendo muito influenciado pelo pensamento do Kuiper. Então, quando o Doiver, Kuiper morre em 1920, e quando em 1922, Doiver assume, Doiver já era conhecido como um jovem filósofo proeminente, porque Doiver tinha uma mentalidade extraordinária, né? Era fora da média, e se dedicava à filosofia e queria desenvolver uma filosofia de raiz eminentemente cristã. Tranquilos? Vocês estão me ouvindo direitinho, né? O Lincoln confirma para mim, por favor. Te ouço perfeitamente.
E aí, quando em 1922, depois da morte do Kuyper, o Doiver ele assume a Fundação Kuyper, que era justamente uma fundação para dar seguimento ao pensamento do Kuyper. E o que Doiver faz? Isso é muito importante. Doiver separa 3 ramos do conhecimento, um ramo acadêmico, político, profissional, na Fundação Kuyper, e passa 4 anos super importantes em que as bases e os fundamentos do pensamento, que se tornaria o pensamento de Doiver, vão se formar. Então, ele toma a premissa do Kuyper e vai desenvolver uma filosofia a partir da premissa que é a soberania de Deus, em todas as áreas do conhecimento. E é nesse período tão crucial do pensamento de Doiver tem vários insights importantes e dialoga com o pensamento neocalvinista e com a filosofia alemã. E começa a formar uma filosofia um tanto original, com alguns elementos ainda que serão desenvolvidos com o tempo. Quando em 1931 Doiver assume, em 1926 Doiver assume a cátedra de professor de enciclopédia da ciência do direito, em que ele de 1926 até 1965 como professor da filosofia do direito. Então, a formação de Doiver era jurídica, inclusive seu doutorado foi em direito, e ele era um justo filósofo, né? Inclusive a filosofia dele ele vai aplicar primeiramente no direito, ou ao direito. Pois bem, então Doiver passa de 1926, né, quando ele assume a cátedra, até o fim da sua vida, até ao fim do seu magistério, melhor, ele vai desenvolver a filosofia que ele vai nomear como filosofia da ideia cosmonômica. A gente pode falar mais à frente. Em 1931, Doiver ele assume o reitorado da Universidade Livre de Amsterdã, com um discurso muito importante no que diz respeito à soberania de Deus em cada área do conhecimento e a relação entre as áreas do conhecimento. E, enfim, vai desenvolver a sua filosofia. Quando é 1935 e 36, ele publica os volumes da Nova Crítica do Pensamento, que chama Nova Crítica, né? Nova Crítica do Pensamento, que é uma crítica a Kant, para a gente resumir aqui, para não se perder. E depois, muito tempo depois que ele vai traduzir para o inglês, ele supervisiona a parte da tradução e o terceiro volume ele mesmo traduz. Lá em 1965, salvo engano. Então, em resumo, o pensamento do Doiver é marcado pela filosofia da ideia cosmonômica, que a gente pode falar mais à frente, agora, orientado pela premissa de Kuyper, de que existe uma ordem estabelecida por Deus, em que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em cada área do conhecimento e desenvolver as potencialidades de cada área do conhecimento, do saber, de cada esfera social. Então, isso vai marcar o pensamento do Kuyper e isso vai influenciar o Doiver. Tranquilos? Muito bom, mano. Muito top. Uma curiosidade que eu tenho é como foi, o que levou você a escrever sobre o Kuyper e sobre o Doiver e como foi esse processo de pesquisa e de escrita desses livros que você lançou recentemente. Perfeito. Então, sobre o Kuyper, o processo de escrita foi muito assim orientado por um curso que eu tinha que ministrar numa igreja. Então era um curso assim mais, como é que eu posso dizer, mais introdutório. Né? Então foi uma escrita tentando realmente pegar os elementos centrais do pensamento do Kuyper e desenvolver. Então o que me levou a escrever foi justamente a necessidade de preparar esse curso. Agora, o que me levou à necessidade de estudar o Kuyper foi, eu acho que é um grande dilema que todo mundo que vai estudar cosmovisão cristã enfrenta, que é você estudar cosmovisão por fenômenos. O que eu quero dizer com isso? Você pega uma discussão sobre, sei lá, determinado assunto, sobre cultura, e você pega um determinado autor que escreveu um livro sobre cosmovisão e cultura, e ele vai lhe dar assim, olha, o cristão pode se envolver com a cultura, ele tem que ter alguns cuidados morais e tal, e tem alguns parâmetros bem gerais, e você fica um tanto perdido. Porque são coisas tão generalistas que, às vezes, você vive numa sociedade complexa, plural, é difícil, né, diálogo, e você fica um pouco perdido. Então, isso me levou, quando conheci o pensamento do Kuyper, isso me levou a dizer, não,
aqui tem um pensador que pode me ajudar a pensar de forma mais ampla. Então, isso meio que me levou ao neocalvinismo, e aí também, obviamente, a influência do próprio Calvino mesmo, né? Por conta da influência teológica do seminário. Agora, em relação ao Doiver, o Doiver foi um passo natural, porque o Kuyper, ele prepara muitos caminhos. Mas ainda assim, o pensamento do Kuyper, ele não é tão desenvolvido em termos de, vamos colocar assim, uma estrutura que pensa as condições de possibilidade do conhecimento e do exercício da fé cristã nas várias áreas do saber. Como pensar as relações entre as ciências, como separar as ciências, como relacionar nossa vida cotidiana com o cosmos, né, um sentido mais amplo. Como pensar as estruturas sociais que o Kuyper fala de soberania das esferas? O que isso quer dizer? Porque isso é muito generalista. Então, o Doiver, ele tentou desenvolver tudo isso. Então, foi um passo natural. E eu estudava o Doiver, né, há algum tempo, só que Doiver é um autor muito difícil, né? É muito difícil, é difícil você começar o Doiver, ter persistência de continuar. Tem muitas idas e vindas, tem coisas que, no começo, quando eu escrevia sobre Doiver, eu entendia de uma forma e depois eu fui vendo que não era bem assim. Então, Doiver é um autor cíclico. Se você pegar o Kuyper, ele é muito mais acessível. Você ler Kuyper, você lê sobre política, você entende com mais clareza os conceitos, você consegue passar de um conceito para outro e ver a importância, né, aplicada de forma mais geral aos ramos do conhecimento. Mas o Doiver não. O Doiver exige um certo grau de conhecimento filosófico para entender as perguntas que ele estava fazendo, com que ele estava dialogando. Então, além de leituras, né, vídeos, né, e também contato com amigos, foi que eu fui estudando o Doiver paulatinamente. E, em paralelo, estudando filosofia, né? E quando foi em 2021, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado estudando o Doiver numa universidade pública. E aí foi quando realmente eu tive a oportunidade de escrever uma dissertação sobre o pensamento de Doiver. E aí a área era política, né? Filosofia política. Então foi quando eu me debrucei. E o produto é esse livro aqui que está revisado, né? A minha dissertação revisada sobre ordem política em Hermann Doiver. Então foi um percurso um tanto longo. O de Doiver foi um percurso bem longo, eu diria, para chegar a escrever esse livro. Foi muito difícil, né? Muitas idas e vindas. É possível que no futuro eu ajuste alguma coisa, né? Melhore a forma de explicar algumas questões. Mas foi recompensador. Porque hoje em dia, quando eu vou escrever ou eu vou dar uma aula no que diz respeito à cosmovisão cristã ou filosofia cristã, Doiver e Kuyper, eles ajudam de uma forma assim, extraordinária a você pensar, dar um passo atrás para pensar como a fé cristã pode lidar com determinadas questões. Então, assim, ajuda exponencialmente. É uma riqueza intelectual assim, extraordinária para analisar. Inclusive para quem está na universidade, né, que no meu caso ainda que estou terminando o doutorado, continua sendo uma riqueza assim, extraordinária para discutir as questões, né, do doutorado, enfim, né, das várias áreas do conhecimento. E também apontar determinados compromissos que outras filosofias têm e não explicitam, né? Tentam dar um ar de neutralidade. Então isso é muito bom, ajuda demais. Sim, você fala muito, Anderson, sobre a cosmovisão cristã, né? Qual que é a importância para a cosmovisão cristã de estudar o pensamento tanto do Kuyper quanto do Doiver? Essa é uma pergunta, eu acho que essa é a principal pergunta, né, que a gente pode levantar. Qual a importância disso? Por que estudar filosofia cristã de Doiver? Por que estudar o pensamento do Kuyper? Né? Tem tantos cristãos, né, que deram tantas contribuições. Eu aponto algumas questões que eu considero muito importantes. Em primeiro lugar, o contexto que eles escreveram. Escreveram o Kuyper, né, 30. Então, Doiver também, um detalhe que eu esqueci de mencionar, que eu sempre considero muito importante, foi que Doiver, ele viu os horrores da Segunda Guerra Mundial, inclusive abrigou, se eu não me engano, foram 2 judias e algumas outras pessoas, né, em determinado período da Segunda Guerra. E ele refletiu em meio a todo esse contexto extremamente difícil e complexo de guerra, de convulsão social, de polarização política,
da relação conturbada da igreja com a cultura. Então, Doiver, ele meio que escreveu numa época que estava muito próximo do nosso tempo. E esse é um primeiro ponto. Agora, um segundo ponto é que os dois concordam em algo que eu considero fundamental, que eu penso que talvez seja a primeira contribuição que o cristão deve visar dentro da universidade, que é denunciar a não neutralidade. A não neutralidade é justamente dizer o seguinte: olha, existe uma separação, como se diz na universidade, né? Uma separação entre religião ou compromissos prévios com a ciência, ou com a cultura, ou com a razão, com a esfera pública. E o cristão não pode trazer sua fé para esse ambiente público, porque, na verdade, aqui é neutro, e essa coisa do tipo. Então, a primeira coisa que o cristão tem que argumentar é de que não existe neutralidade, né? Que nós temos compromissos prévios. Então, o Kuyper se dedicou muito a isso, e falou sobre o coração, né, como sendo um âmago do ser humano, em que você tem a vontade, a vida religiosa, a razão e as emoções, ou seja, o eu humano, o ego humano. E Doiver, ele pega esse insight e, criticando Kant, ele vai dizer: olha, não é uma razão, não é a razão que processa os dados externos para chegar ao entendimento, né? Na verdade, os dados externos são processados no coração, e o ser humano não tem seu coração. Então, não existe uma razão formal com categorias a priori em que você processa os dados externos e chega a um entendimento universal, em que todo mundo concorda, e que você tem essa razão universal neutra, o que Kant chamava de juízo sintético a priori, né? Então, as coisas, veja, são mais complicadas. Doyle vai dizer: olha, as coisas são processadas no próprio coração humano. Então, não tem neutralidade. Então, eu considero que isso é um elemento fundamental. E Doyle vai dizer: olha, a gente sintetiza o conhecimento, relaciona o conhecimento no nosso coração. Só que o nosso coração aponta para fora do tempo. Aí Doyle diz: olha, ele aponta para fora do tempo. Agora, se você não for cristão, você idolatra uma coisa dessa terra para explicar as coisas desse mundo. Agora, se você for cristão, você aponta para o significante, que é Deus, né, para encontrar significado. Então, eu considero essa construção teórica assim, extraordinária. Além disso, uma questão muito importante é a questão das pontes de contato. O Kuyper, todos nós sabemos, né, ele atuou na esfera pública, como eu disse, na política, no jornalismo, ele atuou na igreja, na cultura, na arte. Kuyper, na verdade, sobre a educação. Kuyper, na verdade, tentou, tanto quanto possível, abarcar os vários ramos do conhecimento. Então, ele criou muitos pontos de contato. E eu considero isso muito importante, porque ajuda, nos ensina, né, que a biocosmovisão cristã é uma visão de vida e de pensamento, e esse pensamento, ele deve nos levar a dialogar, inclusive com aqueles que nos são contrários. Então, eu considero que isso é muito importante. E o Doiver não fez por menos, né? Doiver também assumiu cátedra, não foi só um filósofo, né, que ficou lá. Doiver chegou a atuar no ministério lá na época, eu não lembro se foi do trabalho, não me lembro agora com certeza, está no livro. Ele chegou a atuar cargos públicos, assumiu cargos públicos administrativos, certo? E depois ele se tornou professor em tempo integral, aí assumiu também o reitorado, que envolve questões administrativas também, desenvolveu filosofia em paralelo. Então, Doiver, na verdade, ele fez debates políticos, inclusive, na esfera pública. Veja, no que diz respeito à filosofia política na esfera pública, então isso foi muito importante. Então, eles criaram vários pontos de contato para influenciar a cultura. Então, eu penso que isso é uma lição muito interessante. Outra coisa, a questão de não reduzir a realidade. Então, isso é um insight fundamental. Tanto na universidade, a coisa mais comum de encontrar são pensadores, né, estudiosos, que reduzem a realidade a algum elemento. Então, alguém que é marxista reduz a realidade à economia. Alguém que é um conservador radical reduz a realidade à história, que deriva da história e conhecimento. Alguém que é um liberal reduz também o conhecimento, a realidade, à economia. E assim sucessivamente. É muito comum encontrar as ideologias, os pensamentos, né, até sobre a cultura, muito reducionistas. Né? Então, o pensamento de Kuyper e Doiver também abrem nossa perspectiva em relação a isso. E um último elemento que eu destaco, assim, da importância da cosmovisão cristã para a cosmovisão cristã é perceber o seguinte, que
especialmente o pensamento do Doiver, nos ajuda muito nisso. Que existem condições de possibilidade, são coisas ou categorias que permitem ou possibilitam a experiência. Então, não são categorias, né? Na verdade, o Doiver fala de modos da experiência, né? Porque é um tanto complicado explicar aspectos modais e tal. Mas que possibilitam o conhecimento, a experiência, né? Então, esse conceito, que não dá para desenvolver aqui, não dá, não tem como, mas está lá explicado no livro, nos ajuda muito a distinguir as ciências, a relação entre elas e também as esferas sociais. Então, de forma mais aplicada, quando a gente estuda o Doiver, a gente consegue fazer isso com muita clareza mesmo. Estudar a teoria modal de Doiver nos ajuda a distinguir as coisas com mais clareza e fazer aplicações para a sociedade política e também as várias ciências, né, e ramos do conhecimento. Então, isso é de uma riqueza assim, extraordinária. Quem tiver a oportunidade de estudar e compreender isso, vai ser muito enriquecido na cosmovisão cristã, certo? Aí, de tudo isso, gente, a cosmovisão cristã vai ser a articulação que a gente vai fazer do conhecimento bíblico com alguns insights filosóficos sobre a realidade, para a gente poder investigar coisas específicas, fenômenos específicos, certo? Esses autores, eles dão um passo atrás para fazer com que a gente pense as possibilidades do conhecimento, da realidade, para que a gente possa fazer uma investigação melhor e discutir melhor. Com certeza. E isso acaba contribuindo e influenciando diretamente, né, o modo como nós interagimos com a humanidade, com a criação, até mesmo com Deus. Então, quando você consegue ter essa visão ampla, né, e ainda mais Kuyper e Doiver, né, trabalham sobre isso, o nosso olhar com relação ao mundo muda muito, né? Eu quero te fazer uma pergunta sobre o Kuyper, porque tem um livro do Kuyper muito famoso que é o livro Calvinismo, né? Quais são as principais ideias defendidas pelo Kuyper nessa obra Calvinismo? Então, essa obra é um conjunto de palestras, né, que ele deu em 1898 na Universidade de Princeton. Inclusive, quando ele deu essas palestras, ele ganhou, né, um título de doutor, honoris causa, né, lá em Princeton. Basicamente, o Kuyper ele vai aplicar o conceito de soberania de Deus aos vários ramos do conhecimento, né, e das esferas sociais em geral. Então, Kuyper vai falar sobre cultura, arte, política, ele fala sobre ciência, ele fala sobre o calvinismo como uma biocosmovisão, né, uma visão de vida e de pensamento. Então, o Kuyper, ele, inclusive no começo das palestras, ele já diz, olha, o calvinismo é a teologia mais bem acabada, né, comparada a outras. Aí, a partir disso, destacando o elemento da soberania de Deus, é possível a gente fazer várias discussões. Então, ele vai aplicar esse conceito de soberania de Deus, amparado na interpretação calvinista, aos vários ramos do conhecimento. Então, é muito importante porque é um momento também que Kuyper vai usar a palavra cosmovisão. Por quê? Porque ele, durante a viagem, né, da Europa para os Estados Unidos, foi quando ele leu o livro do James Orr, que foi publicado recentemente no Brasil. É uma visão de Deus e do mundo, alguma coisa assim. Está pela Vida Nova, James Orr. Então, esse James Orr era um filósofo cristão, era um pastor escocês, né, melhor, e ele pegou o conceito do Kant, cosmovisão, e aplicou a fé cristã. E Kuyper achou aquele insight muito interessante e aplicou também a cosmovisão. E nesse livro em especial ele desenvolve esse conceito de cosmovisão nas várias áreas do conhecimento. É muito importante mencionar também que essas palestras, apesar de sua importância, inclusive Kuyper nomeou essas palestras de Stone Lectures, seriam palestras fundamentais, né? Stone de fundamental, de uma pedra fundamental. Então, é muito importante mencionar que, apesar da importância, existem alguns problemas muito sérios nessas palestras, né, que vão aparecendo. Kuyper faz alguns comentários sobre a África que são que devem ser rejeitados. Kuyper, às vezes, ele tem um pensamento muito eurocêntrico,
Kuyper também fala algumas coisas que são contestáveis, por exemplo, o calvinismo levou ao desenvolvimento das artes. Então, houve momentos que o calvinismo deu um estancado, digamos assim, né, na liberdade da arte. Então, tem muitas questões que são discutidas nessas palestras. Né? Agora, obviamente, Kuyper estava falando em termos mais gerais, pegando elementos mais positivos, né, do desenvolvimento da cosmologia cristã dentro de uma esteira calvinista, né, e apresentando nessas palestras. Então, ele estava dialogando com aquele público que também era calvinista. Então, isso é importante mencionar. Para quem quiser dar uma olhada nessas críticas, tem um livro que saiu pela Ultimato, que é Calvinismo para uma Era Secular. Tem vários estudiosos de Kuyper e eles apontam várias dessas críticas, né, em várias palestras. É muito importante a gente olhar para esses autores com olhar crítico, certo? Não querendo polemizar, mas nenhum autor ele tem, digamos assim, o domínio do saber ou a perfeição do saber, né? Todos eles têm seus percalços, né? E a gente tem que analisar de forma crítica também. Então, eu considero isso muito importante. Agora, em termos de contribuição, tem muitos insights importantes, contribuições fundamentais sobre ciência, sobre política, sobre arte, sobre cultura, enfim. E vale mencionar também que tem um livreto bem interessante que eu recomendo muito, que o problema da pobreza do Kuyper, né? Que foi uma palestra que ele deu. É muito interessante também ele falando sobre pobreza, né? Então ele estende os efeitos do pensamento da política para a pobreza em outro texto. Então acho que é um texto bem complementar a esse texto de calvinismo e merece atenção também. Muito legal, Anderson. A gente está falando bastante sobre o Kuyper, e aí a gente, enfim, estava falando sobre esse livro, Calvinismo, do Kuyper, e eu queria perguntar para você sobre o Doiver, porque o Doiver ele desenvolve uma filosofia cristã também, né? Qual que é a proposta, qual que é a ideia do Doiver nessa elaboração de uma filosofia cristã? Pois bem, então, sobre o Doiver. Doiver é um autor mais complexo de se falar. A filosofia de Doiver, ele nomeou de filosofia da ideia cosmonômica. Pelo nome, a gente tem uma ideia do que ele quer dizer com isso. Nomos, né, de lei, de norma, e cosmos, né? Cosmos seria, vamos colocar como universo, certo? Ou toda a estrutura da criação. Ou seja, Doiver quer filosofar, ou quer refletir sobre a estrutura da realidade, da criação do cosmos, observando as leis e normas. Então, de forma bem generalista, Doiver pensa o seguinte: Deus ele cria, né, todas as coisas e ele comunica um sentido para essa realidade criada. Aí, esse sentido seria a lei divina. É uma lei divina que comunica algo, que dá significado a essa realidade criada. E quando essa lei divina entra dentro do tempo, é como se passasse por um prisma. Né? Aí o prisma tem a ideia de refratar a luz. Então, dentro do tempo, se refrata a luz e a gente conhece a realidade. Quando a gente faz uma análise, né, da realidade, a gente distingue as várias, que ele chama de aspectos, né? Os vários aspectos de significado, ou modos de significado da realidade. Então, veja que é uma construção um tanto peculiar, né? Vamos dizer assim, um tanto diferente daquilo que a gente comumente estuda em filosofia, mas que é muito interessante para perceber que, quando Doiver diz isso, olha, Deus cria, e dentro da realidade existem modos de significado, modos de experiência que ordenam a realidade. E a partir disso, por meio da análise teórica, a gente vai distinguir esses aspectos e a gente vai analisá-los. Quando surgem as ciências, né? A ciência química, a matemática, então, os vários aspectos são aspecto matemático, cinemático, espacial, químico, psíquico, histórico, da linguagem, economia, o aspecto econômico, o aspecto biológico, né? Enfim. Então tem uma sequência lá de complexidade que Doiver vai falar até chegar ao aspecto da fé. E tudo isso ordena a realidade.
essa realidade complexa. Então, a filosofia, ela pensa sobre esses vários modos de significado e modos de experiência da realidade. E a partir disso, cada pensador, cada estudioso, ou cada curso, né, digamos assim, vai investigar um ramo desse conhecimento. Agora, o perigo é quando você fizer isso, você reduzir a realidade a um desses ramos do conhecimento, né, ou um desses aspectos da realidade. E aí, quando surgem os reducionismos, as ideologias, etc, etc. Então, vejam, é uma questão tanto peculiar para quem não teve contato ainda com leituras, né, e outras palestras, né, com mais aprofundamento sobre isso. E depois Doivre desenvolve, a partir disso, Doivre vai desenvolver uma filosofia social, que ele vai falar sobre estruturas de individualidade sociais, que na verdade seriam uma ordem estrutural com princípios que ordenam a realidade. Então, o que é o Estado? Então, você tem uma ordenação do que é o Estado, que ordena a realidade, e o ser humano ele só dá forma ao Estado ao longo da história. Então, existem vários insights importantes para Doivre, porque ele está pensando como essa realidade é ordenada, está ordenada pela lei divina. Como essa lei divina se revela dentro do tempo, por meio de aspectos, dos modos de significado. O ser humano, ele experimenta a realidade como um todo integrado, mas quando ele reflete sobre isso, ele consegue distinguir os vários aspectos ou os vários modos de significado e de experiência. Então, vejam, dizer que é fácil compreender isso para quem não teve acesso ainda, eu não posso dizer. Existe um grau de dificuldade. Mas é muito recompensador, porque quando você entende a filosofia da ideia cosmonômica, por exemplo, no meu caso, que estava preocupado com política, a gente aplica ao problema do historicismo e ao problema do positivismo. Então, eram preocupações de Doivre. Então, Doivre vai rejeitar essas filosofias. Doivre também vai nos ajudar a denunciar os compromissos que as ideologias têm, né? E outras, quem é de outra área, né? Uma área mais científica também, como se dá a relação entre o aspecto químico, físico, né? Com o aspecto biológico, enfim, com as várias ciências, né? Naturais, vamos colocar assim. Agora, tem um elemento interessante também que Doivre fala que existem, que esses aspectos se revelam por meio de leis e de normas dentro da realidade, que estruturam essa realidade. Então, a gente não pode aprofundar aqui, mas há uma riqueza em tudo isso, né? Uma filosofia que consegue dialogar com com o pensamento cristão, com a teologia cristã, e que consegue dialogar com os vários ramos do conhecimento, tanto na academia, né, no âmbito das ciências naturais, quanto no âmbito das ciências sociais. Direito, também ética, né, reflexão da ética, economia, aí ciências naturais como biologia, química, física, etc, etc. Então, Doivre nos dá um instrumental assim extraordinário para que a gente pense, distinga e reflita sobre essas várias ciências e as suas mútuas relações. Ok? Muito bom, muito bom. Há muito a ser dito, né, Lincoln? A gente fala assim, obviamente não dá para aprofundar, né? A gente fala assim de forma mais geral para a gente ter acesso, né, pelo menos aos insights. Mas há muita riqueza em tudo isso, muita riqueza. Eu sempre recomendo, leiam lá os livros que eu escrevi sobre Doivre. Acho que tem uma parte introdutória muito boa para quem quer começar a entender Doivre. Eu garanto que você vai ser muito recompensado depois com os insights que Doivre vai lhe dar. O Kuyper também, obviamente, né? Sim, há todo um trabalho para se entender o pensamento de Kuyper e Doivre, principalmente Doivre, né? Mas ao mesmo tempo, como você falou, né, é recompensador. E aliás, galera, o Nefi super indica as obras do Anderson, tá bom? Então adquiram, leiam, enfim, vocês vão aprender demais e, enfim, os livros do Anderson são excelentes para vocês entenderem um pouco mais sobre o pensamento tanto do Kuyper quanto do Doivre. Aliás, são livros essenciais para dar essa introdução mesmo, para você começar a se inserir nesse pensamento, né, do neocalvinismo aí, né? Nós estamos falando muito sobre
as contribuições de Kuyper, as contribuições de Doivert sobre a cosmovisão cristã e como o pensamento desses dois grandes nomes, né, do neocalvinismo, como o pensamento de Kuyper e Doivert pode nos ajudar tanto a entender, pensar, como também a exercer a fé cristã na sociedade brasileira? Perfeito. Essa é uma pergunta que eu considero da máxima importância, né? Porque nós somos cristãos brasileiros, estamos um tanto distanciados no espaço-tempo, né? Das questões que Dover e Kuyper estavam debatendo na sua época. Obviamente, tem muita coisa em comum, é tanto que nós somos muito enriquecidos, né? Por suas discussões, né? Agora, tem elementos fundamentais da nossa cultura, da nossa história, que merecem atenção. E quem sugere um estudo ou aplicação das preocupações da reflexão cristã, da filosofia cristã, dentro do seu contexto, são os próprios Kuyper e Doivert, né? Então, eles sempre destacavam a importância de considerar o contexto histórico no que nós estamos, as preocupações que estão, digamos assim, sendo discutidas nesse momento histórico no Brasil. Então, vejam o caso do Kuyper, né? Eu mencionei que ele escreveu uma obra sobre pobreza. Então, na época lá, Kuyper era político, né? Já tinha sido pastor, tudinho, e ele faz um congresso cristão com uma preocupação social para lidar com o problema da pobreza. Então, veja que era um pensador que estava conectado com a realidade de sua época. O Doivert, eu mencionei que, além da questão filosófica, ele chegou a atuar na esfera pública, assumindo determinados cargos, e, além disso, ele tem um livro que Raízes da Cultura Ocidental, se não me engano, ou do Pensamento Ocidental, agora me falta, acho que era a Cultura Ocidental mesmo, que está pela editora, deixa eu ver se eu não me confundo, Cultura Cristã. Nesse livro, ele dialoga com um movimento que, depois da Segunda Guerra Mundial, queria misturar elementos da fé cristã com as discussões de ideologias modernas no contexto holandês, ou neerlandês. Então, Doivert discute com esse pessoal e publica textos públicos, dizendo, olha, a gente não pode assumir compromissos com ideologias e tudo mais. Então, ele vai de encontro mesmo. Então, eles estavam preocupados com questões de sua época, com questões filosóficas, teológicas, culturais, etc, etc. Isso é uma grande lição para a gente. Por quê? Porque a gente precisa abrir esse espaço de diálogo. Veja, um diálogo qualificado, em que a gente apresente à sociedade brasileira discussões relevantes para os vários ramos do conhecimento. Então, para isso, a gente precisa conhecer a história do nosso país, a realidade cultural, política, social, artística, etc., do nosso país, ter alguma noção sobre isso. Cada um, obviamente, na sua área de conhecimento, vai lidar com questões específicas. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita preocupação com questões jurídicas no Brasil, mas outra pessoa que está lidando com questões de psicologia, então, deve pensar sobre isso, ou biologia, enfim, as várias áreas do conhecimento, pensando quais são as perguntas que estão sendo feitas no Brasil. E Kuyper e Doivert vão nos dar esse ferramental. Isso é muito importante. É sempre lembrar que a filosofia, a reflexão de cosmologia cristã Kuyper e Doivert é um ferramental muito interessante para nos dar uma compreensão abrangente sobre a realidade, em que não nos permita cair em reducionismos teóricos, não nos permita que a gente assuma compromissos intelectuais, morais e religiosos com ideologias e com determinadas pautas que estão sendo discutidas no momento. Enfim, existem muitas aplicações, né? O próprio Doivert falava muito dessa questão da história, como a história importa. Inclusive, algumas pessoas dizem, né, olha, Doivert é um filósofo da história, porque Doivert realmente gasta muito tempo com a discussão sobre a abertura histórica, como é que ao longo da história as pessoas vão descobrindo e distinguindo esses aspectos intelectualmente, que já estavam dispostos na ordem da realidade. Então, isso vai enriquecendo o nosso... Olha, como é que o Brasil foi relacionando moral com direito? Como é que o Brasil foi relacionando direito com economia?
Então, tudo isso vai nos levar a questões interessantíssimas, para que a gente, olha, a gente extinga essas coisas e aplique a cosmovisão cristã dentro do nosso país. Em um diálogo, assim, um robustez acadêmica e teórica, né? Uma reflexão mais aprofundada, mais acurada. Então, eu considero isso assim, isso é urgente, na verdade. É uma questão premente. Há uma necessidade, especialmente dentro do evangelicalismo brasileiro, de a gente refinar, em termos intelectuais, as nossas discussões públicas, né? E a gente dá passos mais profundos nesse sentido. Olha, só para terminar esse ponto, eu sempre considero o seguinte, que a história tem um certo grau de ser cíclica, né? Ou se revelar de forma cíclica. Nós temos uma ascensão muito grande do evangelicalismo no Brasil, mas nada garante que no futuro isso não tenha um momento de declínio profundo, dadas as questões morais e intelectuais, os problemas que nós enfrentamos. Então a gente precisa, sim, refinar intelectualmente o evangelicalismo e, em diálogo, dialogar ou abrir frente de discussões moderadas, né, com os vários ramos do conhecimento, do saber acadêmico e profissional, né, público profissional. Então eu considero isso assim de uma urgência extraordinária e uma necessidade gritante, né, que a gente tem. Então, considero, em resumo, que Doiver e Kuyper nos ajudam muito a pensar a fé cristã dentro do Brasil. Eu poderia dar vários exemplos. Se eu puder dar pelo menos um exemplo, que é o exemplo, só para, que é uma coisa que me salta à mente, né? Nós temos na bandeira nacional brasileira ordem e progresso. É um lema positivista. O positivismo foi um dos grandes inimigos do Doiver e do Kuyper. O que é o positivismo? Então, esses autores nos ajudam a entender o positivismo, entender as consequências do positivismo para a sociedade e para a fé cristã. Então, o que isso vai dizer sobre a cultura política organizacional do Estado brasileiro? E o que isso vai dizer sobre a sociedade brasileira, sobre a pobreza, enfim. Então, você tem uma série de desdobramentos de uma questão filosófica que vai a questões práticas e que Doiver e Kuyper vão nos ajudar. Olha, a gente pode olhar para o nosso país e dizer, nós temos problemas por conta de um pensamento positivista. Mas em outro momento, talvez a gente veja um movimento, como alguns, né? Veja um movimento conservador e não tem um tom de crítica. Só que quando você vai estudar o conservadorismo, você vai ver que o conservadorismo, parte dele é historicista. E o historicismo, ele é antagônico à fé cristã. Kuyper e Doiver se preocuparam sobre isso. E vão nos ajudar a pensar sobre isso. Aí a gente vai pisar no freio em relação a essa suposta necessidade de se aproximar de movimentos conservadores. A gente vai ter mais calma, a gente pode dialogar, a gente pode aprender, inclusive, mas a gente vai ter que fazer isso com moderação. Então, vejam, eu considero, mais uma vez, que há muita riqueza intelectual que esses autores podem nos ajudar a ver, né, e a perceber sobre o nosso país. E é muito importante a gente conhecer a nossa sociedade, nossa história, né, nossa cultura, nosso momento histórico, e usar desses autores, né, para nos auxiliar, para a gente discutir questões específicas também. Verdade, Anderson. Inclusive, a última live que nós fizemos no Nefi foi falando exatamente sobre isso, sobre a importância e a necessidade do evangelicalismo se qualificar para a esfera pública, para o debate público. E nós precisamos mesmo subir nos ombros desses gigantes, porque eles nos dão um ferramental gigantesco para nós compreendermos a sociedade. Né? Às vezes alguém pode até se perguntar, não, mas nossa, mas século XX, Kuyper, tem tanto tempo, mas não. Muito pelo contrário, é importantíssimo nós olharmos para as obras desses homens e entendermos o pensamento deles, né? Talvez o que não permite hoje com que se faça um debate público mais acurado, mais eficiente, talvez não haja uma influência maior na sociedade, porque falta exatamente referências que qualificam
para esse debate, para essa esfera pública. E nós cristãos, a igreja foi chamada, ela é chamada para a vida pública, né? Ela é chamada para contribuir efetivamente, diretamente com a sociedade, né? Para buscar a prosperidade da cidade, né? Como Jeremias já dizia. Então, isso é algo muito caro para nós e é algo que nós precisamos realmente prestar atenção e voltar os nossos olhos mesmo, né? Para homens como Kuyper, como Doiberg e outros nomes que escrevem sobre, enfim, sobre teologia pública, enfim. Pessoal, nós reservamos essa parte final para as perguntas de vocês, tá? Aliás, tem duas aqui na caixinha. Ok. Na verdade, é uma pergunta dividida em duas. O Israel pergunta o seguinte, Anderson: existem obras com pano de fundo neocalvinista que olham para a realidade social política do Brasil? E se sim, se existem, quais são as principais obras? Olha, no Brasil, que pergunta excelente, assim. Deixa eu pensar. Pegou essa pergunta. No Brasil, aplicar a filosofia calvinista, eu acho que tem uma obra ou outra do Pedro Dulce, que fala do Kuyper, do Doiver, fala sobre política, fé cristã em política, se eu não me engano, Ultimato. Ah, tem algumas obras sobre o Kuyper, mas aí não é aplicando ao Brasil, contexto brasileiro. Olha, sinceramente, essa pergunta assim, de livro mesmo, não me recordo. De vez em quando eu encontro artigos citando, dissertações também, citando o Kuyper e o Doiver. Né? Mas, assim, em relação a obras específicas para o Brasil, eu desconheço. Realmente, não me lembro. Talvez tenha. Entendi. Realmente não me lembro. Tem uma pergunta que assim, me veio na cabeça agora, e que é a seguinte: qual que é a diferença, qual que é a diferença da teologia pública desenvolvida por Calvino para o que é desenvolvido por Kuyper e por Doivert? Quais são as principais diferenças entre eles? Se nós assumirmos que teologia pública é você exercer, né, e aplicar aos vários ramos do conhecimento a teologia, a gente tem substantivas diferenças, porque na época do Calvino, você tinha uma, digamos assim, uma interpretação. Calvino era pastor e várias das interpretações de Calvino repercutiam em Genebra, inclusive repercutiam politicamente. O Kuyper, se ele tivesse permanecido pensando apenas como um pastor e não tivesse saído para se tornar político, né, ele se tornou tipo um deputado, né, na Câmara Baixa, e depois ele chegou até ser primeiro-ministro, ele não teria, no momento histórico que ele estava, ele não teria, digamos assim, demonstrado as implicações da fé cristã na esfera pública, né? Porque isso é muito importante, certo? Essa passagem. A época dos puritanos, a época Calvino, dos reformadores, o que era falado no púlpito repercutia sobre a sociedade. Na época moderna, especialmente depois da Revolução Francesa, no processo de secularização, isso foi distinguido, certo? E aí, inclusive hoje, o pastor ele pode estar coberto de razão em dizer e denunciar determinados pecados públicos, mas isso não tem maiores repercussões na esfera pública, certo? Então, para fazer hoje, na modernidade, para fazer essa passagem de fazer uma discussão dentro da igreja sobre um determinado problema social, você precisa ter voz lá fora. E aí você precisa, muitas vezes, compatibilizar a tua teologia, conhecimento teológico, com alguma atuação pública, cargo público ou alguma outra atividade. A não ser que você se torne... talvez alguém diga assim, não, mas é possível você influenciar só, tipo, se tornar um influencer cristão nas redes sociais. Ok, é possível também, né? Influenciar nesse sentido, mas não, isso aí não vai ser a tomada de decisão pública, né? Nesse impacto dessa relação de falar e acontecer, né? Então, acho que eu considero que, em termos de teologia pública, tem uma diferença muito grande nesses dois momentos históricos.
Talvez o Kuyper, por ter conseguido transitar em outros setores, talvez o Kuyper ele tenha conseguido desenvolver uma teoria mais robusta, talvez ele conseguiu elaborar melhor uma teologia. Claro, o Doiber, consequentemente, mas eu falo do Kuyper porque o Kuyper foi o precursor, né? Olha, Talvez o Kuyper tenha conseguido isso por ter conseguido transitar em vários setores da sociedade, enquanto Calvino talvez ficou num âmbito mais pastoral ali, como você disse, né? Perfeito. Uma coisa que eu percebi desde cedo, quando eu comecei a participar das atividades da igreja, foi que, na maioria das igrejas, se 10% ou 15% das pessoas se engajarem, a igreja funciona. A grande pergunta é o que os outros 90%, 85% vão fazer? Eu acho que isso é uma grande questão. A teologia pública, especialmente no nosso contexto, para o líder, para o pastor, tem que servir para isso, para o pastor e o líder orientar esses irmãos que muitas vezes estão perdidos, pensando assim, o reino de Deus é a igreja, é servir apenas a igreja. E pensar, não, como a fé cristã vai impactar os vários ramos em que os irmãos estão atuando. Então, acho que isso também é muito revolucionário, você perceber que se você, por exemplo, não sabe cantar, tocar, né, e não sabe pregar, que é meio que meu caso, você não deixa de ter utilidade. Muito pelo contrário, você pode servir fazendo alguma coisa na sua área de conhecimento, inclusive desenvolvendo, gente, textos de filosofia ou de teologia que toquem aquela tua área de conhecimento. Como é que, por exemplo, a biologia, como é que se discute cosmologia cristã na biologia? Então, talvez a gente precisa de professores e cristãos que vão atuar nisso, nessa área, né? E outro, sei lá, alguém que é mais do direito. Ok, o que a gente precisa aí no direito? Quais são as discussões? Então, trazer tudo isso e ver, olha, o reino é tudo isso. E se a igreja se omite, o mundo sofre. Porque a igreja é instrumento de Deus para abençoar o mundo e preservar e ser o sal que se coloca sobre a carne, né, para que as coisas não piorem. Se a igreja deixar de fazer isso, aí é um grande problema. É verdade. É um papel, né, tanto da igreja como de nós cristãos, né? Eu até falo assim, cristãos pessoa física, né, no sentido individual mesmo, Uhum. porque ao mesmo tempo que é necessário nós fazermos essa essa aproximação com a cultura e aproximação no sentido de contribuir mesmo com a sociedade de maneira efetiva, mas ao mesmo tempo é uma aproximação, mas sem deixar de exercer uma postura crítica, sem deixar de, através do exercício das nossas vocações, denunciar muitas vezes os falsos ídolos que estão entremeados na cultura, entremeados na sociedade. E quando você olha e começa a estudar, né, sobre a cosmovisão cristã, quando nós começamos a ver o pensamento de Kuyper e o pensamento de Doiber, a nossa atuação no mundo, na sociedade, ela se torna ainda mais efetiva e consciente da nossa participação, né, na missão de Deus. Tem uma frase do John Stott no livro A Igreja Autêntica, que o John Stott fala assim, olha, as estruturas da igreja, elas não devem ser mobilizadas em torno dela mesma. O papel da igreja é preparar os cristãos para a mundanidade. Só que quando o Stott vai falar mundanidade, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, a igreja precisa capacitar os cristãos para a vida lá fora, para a vida pública. Entende? Porque se nós somos cidadãos do reino de Deus e vivemos antecipadamente aqui a era vindoura, então como que a sociedade vai perceber isso? E muitas vezes nós precisamos ter esse olhar, né? Estarmos atentos a isso. Pessoal, antes de nós fazermos as outras perguntas, essa live vai encerrar em 10 segundos. Nós vamos abrir a live novamente. Voltamos, pessoal. Voltamos.
para a nossa segunda parte da live. Na verdade, nós já estamos quase acabando, tá bom? É porque estourou o nosso tempo e como estourou o nosso tempo, então nós abrimos aqui novamente para respondermos as perguntas do pessoal. Deixa eu chamar. Quem fez pergunta na caixinha, pessoal, façam novamente, tá bom? Porque acabou perdendo aqui. Pronto. Voltamos, Anderson. Perfeito, perfeito. Eu não sabia qual era o limite de tempo do Instagram. Eu não sabia se era 1h30, se era 2 horas. Aí de repente começou a abrir a contagem aqui. Opa, peraí que chegou mais aqui. Pergunta. Ah, ótimo. A outra pergunta é o seguinte, Anderson. Poderia clarificar, explicar melhor sobre o que Doivert falou sobre a atuação do Estado? Esse é um tema muito interessante. Eu considero esse um dos temas mais importantes. Inclusive, Doivert discutiu tanto sobre isso na Nova Crítica. Recomendo mais uma vez o livro lá, tem um tópico só sobre essa questão, certo? O que eu vou dizer é um tanto limitado, né? Dadas as circunstâncias do tempo. Basicamente, Doivert se preocupa em identificar o que é o Estado. Então, Doivert vai chamar essa discussão filosófica sobre o que é determinada estrutura social, ele chama de estrutura de individualidade. Aí ele fala aí sobre os elementos da natureza, né, as estruturas da natureza e as estruturas sociais. Aí uma dessas estruturas que destaca é o Estado. Ele diz, olha, por conta do fato de que na sociedade a gente perdeu uma visão da ordem divina, né, que estabeleceu a ordem nesse mundo, a gente perdeu a concepção do que é o Estado. Então a gente observa só as funções do Estado, mas não observa, não consegue compreender o que é o Estado. Então Doivert primeiro faz uma discussão sobre isso, riquíssima, interessantíssima, que é discutindo, dizendo, olha, a gente não pode ter uma concepção positivista, historicista. A gente tem que identificar o que é o Estado. Ele vai dizer, Estado é a estrutura, né, criada ao longo da história humana, né, pelo poder formativo humano e orientada pela sua dimensão jurídica. Né? Então, é o monopólio da força orientado pelo direito. E ele identifica isso como sendo um princípio ordenado do Estado. Aí, a partir disso, ele vai dizer, então, qual o papel do Estado em relação às outras esferas sociais? Preservar e respeitar a soberania das esferas das demais esferas sociais. Agora, o papel do Estado, o Estado tem um papel de integrar os interesses das esferas sociais, ele tem um papel do monopólio da força, de julgar, ele tem um papel de legislar, relacionando os vários interesses da sociedade visando o bem comum. Ele tem um papel social, Doivert faz uma discussão breve sobre isso, do Estado fazendo uma justiça social, entre aspas, né? No sentido do Estado poder auxiliar a outras esferas sociais, enfim. Aí Doivert fala sobre integração, Doivert fala sobre justiça pública. Então, o que é justiça pública do Estado? É o Estado ter esse papel público, né? De cidadania, de orientar a cidadania, né? E relacionar os interesses, equilibrar os interesses dos indivíduos e das comunidades, ao mesmo tempo que respeita os indivíduos e as comunidades. Enfim, tem muita coisa interessante que ele fala sobre o Estado, pensando sobre o que é o Estado e qual o seu papel. Isso é muito importante. Quem fez direito, estuda direito, sabe que na ciência política, né, estudada pelo direito, a principal discussão é o que é o Estado. Né? E você, quando vai estudar esses autores, basicamente é aquela visão de o Estado tem a função de. Aí Doivert vai dizer, olha, isso é funcionalismo. Você identifica uma determinada estrutura social com base nos fenômenos, né? Mas você não sabe o que é aquela estrutura. Então, ele faz essa discussão que é muito interessante. Mas, obviamente, a gente não vai poder aprofundar aqui com maior grau de detalhamento. Vocês encontram isso no livro. Eu fiz essa discussão lá com mais profundidade. Anderson, você fez
me lembrar agora das aulas de Ciência Política e Teoria do Estado na PUC. Meu Deus do céu. Você é formado em Direito? Você é formado em Direito? Eu não sabia. Mas direito. Ah, rapaz, eu não sabia. Olha aí, ó. Mas você hoje em dia é pastor, não? Oi? Hoje em dia você é pastor, no caso, né? Sim. Hoje eu sou pastor em tempo integral. Legal. Né? Ainda advogo, mas pouco. Né? Hoje é mais pastorado mesmo. Mas eu lembro muito dessas aulas sobre Estado, povo, território, soberania, enfim. Bons tempos. Isso. Tem mais uma pergunta aqui, Anderson, do Márcio, que é o seguinte: quais são as diretrizes que devemos adotar para realizar uma teologia pública relevante no Brasil? Eu considero a primeira coisa ter uma postura intelectual virtuosa, que é se comprometer em ser honesto, ser solidário, capaz de ouvir, não ser agressivo. Então, acho que muitas vezes a gente só se perde por conta da falta das virtudes intelectuais para fazer a discussão. Então, isso é uma primeira coisa, é não baixar o nível do debate. A segunda coisa é não ser reducionista. Então, tem muitos cristãos, por exemplo, que reduzem a realidade a um dos elementos, né? A economia, ao direito, enfim, e acabam cometendo reducionismos e forçando a realidade. Outra questão é perceber que Deus também preserva a sociedade. Você pode aprender com não cristãos, então você tem que ter essa capacidade de aprender com quem não é cristão e dialogar francamente com essas pessoas. Enfim, eu acho que ter o conteúdo, né, fundamental, isso aí, como é que eu posso dizer, um refinamento intelectual, teológico, mas também jurídico, econômico, né, e os vários ramos do conhecimento. Então, é importante você ter um conhecimento um tanto amplo hoje em dia. Você não pode ficar só numa coisa fechada, estreita, sob pena de você acabar, né, segmentando demais e não conseguir ter um diálogo mais aberto. E perceber também, gente, que a natureza, né, é um livro de Deus também, e nós aprendemos por meio da investigação empírica, né? Então, essas questões são muito importantes para que a gente não se feche num biblicismo, né? Que são aqueles irmãos, muitas vezes, muito bem intencionados, que, olha, só o que a Bíblia fala é o que eu devo saber, nada mais, e pronto. E se fecha, né? Isso é muito ruim, porque, na verdade, Deus também nos ensina por meio da natureza, por meio da realidade. Deus também usa boas conversas, né? Com bons compromissos virtuosos, né, intelectuais, que nos ajudam a crescer. Então, tudo isso é muito bom. Eu acho que se a gente tivesse essas condições, já melhoraria bastante. Porque isso aí envolve desde a questão cultural, um refinamento cultural que a gente precisa ter, um refinamento artístico, né, de perceber a arte, a realidade artística, seus problemas e também seus pontos positivos, a filosófica, política, né? Política eu acho que fica mais em evidência ainda. Científica, aqueles que vão para a universidade perceberem que na universidade muitas vezes existe mais crente do que crente na igreja. Tem determinadas turmas da universidade que parece que só tem crente, aqueles caras dogmáticos que não estão dispostos a conversar com ninguém, muitas vezes são fechados que e cristão pode entrar num ambiente desse e denunciar, olha, ciência não é isso. Então a gente tem que abrir o diálogo aqui, mostrar os problemas disso. Eu vejo, hoje, eu diria assim, para terminar esse ponto, eu tenho uma visão assim, né, um tanto, por conta dos problemas que nós temos, né, do evangelicalismo no geral, eu tenho uma visão um tanto negativa, né, mas, por outro lado, eu hoje em dia tenho assim visto que Deus tem levantado muitas pessoas assim extremamente preparadas para várias áreas do conhecimento, pessoas bem intencionadas, muito preparadas, com boa capacidade de diálogo, compreendendo bem a realidade, né, as questões que estão sendo colocadas, pessoas com um grau de prática também, assim, de querer ser práticas para resolver problemas também, né, não ficar só discutindo, mas tomar decisões, assim, sabe? Então, eu vejo que existem muitos jovens, né? Existem muitos jovens se preparando bastante e também
fazendo muitas coisas boas, publicando coisas boas e também enfrentando boas disputas políticas, né? Tendo bons posicionamentos. Eu acho que isso me anima, né? Me anima porque a gente pode ver pessoas assumindo cargos, né, no futuro aí e dando boas contribuições, mostrando outra face do evangelicalismo que o Brasil precisa conhecer ainda, né? Em termos macro. Que o Brasil ele conhece um evangelicalismo bem caricaturado, né? E eu acho que existe um bom lado assim do evangelicalismo brasileiro que precisa ser mais conhecido. Então, eu acho que isso também às vezes me anima, né? Não é de todo desesperador, né? A gente vê o cenário que Deus tem nos colocado. Anderson, onde nós podemos encontrar os seus livros para adquirir? Tanto Kuyper para Todos, como também o Ordem Política em Hermann Doiber. Olha, o Lee Kuyper é na Amazon, né? Então tá super fácil de vocês encontrarem, não tem desculpa, né, de não encontrar. Então se vocês colocarem meu nome lá, Anderson Paes, com PAZ, vocês já encontram, ou se colocarem Kuyper para Todos, também encontram. E também tem no Vida Editorial, o site da Vida Editorial, Kuyper para Todos. Já o de Doiver é só no site da editora Teófilos. Teófilos com TH, certo? Aí T-H-E-O, aí P-H, certo? I-L-U-S, né? Teófilos. Então vocês vão encontrar. Aí vocês. Como é que mais fácil você encontra o livro de Doiver? Vocês entram no Instagram, editora Teófilos, aí vocês localizando, vocês vão ter um link lá para ir para o site da editora e procurar o livro, né? É só colocar Doiver ou Anderson que vocês vão encontrar. Aí pode fazer o pedido. Esse está em capa dura, está muito boa a edição. O Francisco Tourinho que fez a edição. Capa dura, ficou colorido, ficou bem legal esse livro do Doiver. E o livro do Kuyper, ele é mais acessível mesmo, né? Ele é mais uma introdução a Kuyper, uma coisa mais assim, voltada para a igreja mesmo, assim. Eu espero que esse livro, assim, pastores e membros usem nas suas igrejas, cursos ou debates, né, sobre o pensamento do Kuyper. Já o de Doiver, ele tem uma exigência maior e é mais voltado assim, para um público mais acadêmico, tá preocupado com discussões mais filosóficas também. E aqueles que estão interessados em geral, né, podem também se beneficiar, porque tem um tanto de introdução e um tanto de discussão mais aprofundada. Certo? Muito bom, excelente. Então, pessoal, não percam essa oportunidade, adquiram já Kuyper para Todos e Ordem Política em Hermann Doiver, de Anderson Paes. Se você quiser acompanhar mais o Anderson nas redes sociais, tem o Instagram pessoal dele, que é Anderson Paes 8, e tem também o Política e Cosmovisão Cristã, que é um perfil do Anderson próprio para falar de política e cosmovisão cristã, tá bom? Se você quer acompanhar também outros encontros que nós aqui no Nefi tivemos com o Anderson, é só você ir no nosso YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Então você vai ter lá na playlist lives e encontros especiais, e também na playlist segunda conferência online do Nefi, tá bom, pessoal? Anderson, meu irmão, meu amigo, eu quero mais uma vez agradecer você por mais uma vez estar aqui no Nefi, por termos esse tempo tão precioso juntos. É um privilégio para nós podermos divulgar as suas obras aqui, e você sabe que a casa é sua, você pode entrar sempre. Enfim, nós amamos a sua vida e queremos você sempre conosco. Se Deus quiser, 2024, muito mais. Tudo certo, meu amigo. Eu que agradeço o convite, né? Essa conversa foi muito boa, muito produtiva. O pessoal que acompanhou também, fico muito feliz. E é isso, a gente vai disponibilizar depois, né, essa live. Eu acho que outras pessoas também podem ter acesso e também se interessar. Eu estou à disposição, né? Alguém que tiver alguma dúvida, pode me mandar pelo Instagram. Eu estou sempre à disposição para a gente poder contribuir. Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube do Nefi, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Inclusive, como nós dividimos essa live em duas partes, então no YouTube nós vamos unificá-la. Então, nós temos o editor-chefe aqui do Nefi, que é o Juan, que é o nosso coordenador de filosofia e fé cristã, inclusive.
Então, o Juan tem essas manhas de edição. Então, no YouTube é bom que vai ficar tudo num vídeo só e vai ficar bem bacana. E, pessoal, divulguem, compartilhe esse vídeo, enfim, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, igreja local, tá bom? Nós estamos à disposição, tá bom? E, antes de encerrarmos, claro, não poderia deixar de dar esse aviso. Nossa terceira edição do Nephi Day está chegando, dia 13 de janeiro de 2024, sábado, a partir das 2 horas da tarde, na Igreja de Deus da Profecia, em Contagem. Então nós vamos receber ali Rodolfo Amorim, estará conosco, vamos receber também Tiago Ferreira, e nós vamos falar sobre o tema A Verdade em um Mundo Relativizado. Então não perca, esteja conosco lá. As inscrições podem ser feitas pelo link que está na descrição do vídeo aqui do YouTube ou no link, nossa, eu estou falando na link, no encontro de ontem também, falei no link, galera, no link que está na bio do nosso Instagram, tá bom? @NephiEstudos. Então você já vai ver lá o link para você fazer a sua inscrição. Galera, R$ 20 apenas, tá bom? R$ 20 para poder assistir 2 palestras, uma oficina, momento cultural e coffee break. Tá demais, né? O preço tá top demais. Então tudo isso é para que vocês possam estar conosco. Então você que é de BH, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, você que é de Minas Gerais, ou se você é de outro estado também e quer participar conosco, seja bem-vindo, vai ser um prazer ter você conosco, tá bom? Pessoal, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Anderson, meu querido, mais uma vez, muito obrigado a você, tá bom? Nephi agora em 2024, tá bom? Então fiquem ligados aí no nosso Instagram, @NephiEstudos, e no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Tem muita coisa bacana vindo por aí, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Amém. Tchau.